Eu tenho uma palavra para pregar para você que é muito prática nessa manhã. Sabe, a gente, hoje pela manhã, aqui nesse encontro de domingo pela manhã, a gente não vai falar sobre necessariamente, já falamos um bocado, né, sobre o coronavírus, mas a gente quer falar sobre vida cristã prática de vida cristã. A vida cristã colocada no dia a dia. E eu quero falar para você, o título dessa mensagem que eu quero pregar para você nessa manhã é Características Práticas da Nova Criatura. Quem é nova criatura? É simplesmente aquela pessoa que vem à igreja. Será que o fato de alguém vir à igreja, simplesmente isso, já caracteriza aquela pessoa como uma nova criatura? Será que o simples fato de ela dizer que ela é crente, cristã, evangélica, que ela segue Jesus, será que apenas o dizer isso demonstra que ela realmente é? Deixa eu dizer para você que a fé, ela é muito mais do que aquilo que a gente diz. A fé, ela se demonstra, ou ela é colocada em prática por aquilo que a gente diz, mas também por aquilo que a gente faz. O apóstolo Tiago diz que a nossa fé, sem obras, ou seja, sem ações práticas que corroborem aquela confissão de fé, é vazia, é furada, é conversa fiada. A nossa fé tem que ser acompanhada de uma prática de fé. A nossa confissão de fé precisa ser acompanhada de uma prática de fé no dia a dia, e isso demonstra que nós somos realmente novas criaturas, que nós nascemos de novo. Aliás, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É o caráter de Jesus em nós, manifestado na prática do dia a dia. Então eu quero falar para você de algumas características. Eu quero começar introduzindo aqui, dizendo para você, relembrando a você, que as duas grandes bases da nova aliança são a graça e a fé. Eu preciso de entender que as duas grandes bases da nova aliança são a graça e a fé. A grande base da antiga aliança era a lei, mas na nova aliança, as duas grandes sustentações, as duas grandes colunas que sustentam a nova aliança são a graça e a fé. Eu preciso me lembrar que, por anos, eu tenho ensinado e chamado a atenção para o fato de que nós somos o povo da nova aliança. Vira e mexe, eu tento relembrar as pessoas disso. Nós somos pessoas, somos gente da nova aliança. A própria palavra de Deus diz para nós lá em Hebreus que se a antiga aliança fosse perfeita, se tivesse tudo certo com a antiga aliança, não se estaria buscando espaço para uma nova aliança. A igreja fez uma confusão, aliás, não é a igreja em si, alguns pregadores, intérpretes bíblicos, professores da Bíblia, fizeram uma confusão, que é veicular a ideia, ou de alguma forma deixar subentendido, ou às vezes entendido de forma clara, que a antiga aliança, a nova aliança, é apenas uma continuidade da antiga. Então, existia a antiga aliança, ela veio caminhando, existindo e tal, e de repente chega Jesus e introduz a nova aliança, e a nova aliança é só uma continuidade da antiga. Mas se você prestar atenção naquilo que o apóstolo Paulo diz, ele diz que o fim da lei é Cristo. Então, a partir da ressurreição de Jesus, sua morte e ressurreição, se inicia um novo tempo, se inicia uma nova fase, se inicia uma nova dispensação, a dispensação da graça. O fim da lei foi Cristo, e agora a gente começa algo completamente novo, revolucionário, que vai muito além da antiga aliança, e é preciso que a gente dê ouvidos a isso, que a gente abra o nosso entendimento para isso. Sabe, a primeira vez que Jesus se revelou como Messias foi na sinagoga de Nazaré, e ele, num sábado, ele vai à sinagoga e ele lê o texto de Isaías 61, os versículos 1 e 2. Isso ficou registrado lá em Lucas 4. A gente vai projetar aqui o versículo para você de Lucas 4, 18 e 19, mas Jesus estava lendo Isaías, o texto de Isaías 61, os versículos 1 e 2, e o que Jesus lê é isso aqui. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido e apregoar o ano
aceitável do Senhor. Só que esse versículo aqui, eu coloquei até no versículo que você viu projetado aí, uma frase em verde, que diz a complementação ou a continuidade do versículo de Isaías 61, que Jesus não leu. Porque o versículo se complementa em Isaías, dizendo, eu vim para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas essa última frase do versículo, Jesus não leu. Ele fechou o livro, devolveu o livro para ser guardado e anunciou, hoje, isso que vocês leram está se cumprindo aqui. Jesus não leu a respeito do dia da vingança, porque o dia da vingança fala a respeito do dia do juízo. E Jesus não veio para anunciar juízo. Quando você vai ao Evangelho de João, aliás, eu não projetei esse versículo, não botei esse versículo aqui projetado, mas eu vou ler para você, para que fique muito certificado e garantido que não é algo que eu estou concluindo da minha cabeça, mas algo que Jesus disse, e não foi o apóstolo Paulo, não foi João, ou melhor, não foi Pedro, não foi um apóstolo, foi Jesus. Isso ficou registrado aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 12, no versículo 47, Jesus diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Cara, eu imaginaria que Jesus iria dizer assim, se alguém ouve minhas palavras e não as guardar, está lascado, frito, assado, torrado, porque eu vou julgar e vou julgar de maneira pesada e severa. Mas ele diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Aleluia. Uau! Agora olha só o que ele diz no versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então Jesus estava dizendo o seguinte, eu não estou falando alguma coisa que eu tirei de um canto qualquer, ou de um sonho que eu tive, de uma alucinação. Não, eu estou simplesmente dizendo em comunhão, em unidade com o Pai, aquilo que o Pai me orienta a dizer. Então, e o que eu estou dizendo? Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então a gente precisa se conscientizar de que Jesus, ele estava mostrando que um novo tempo estava começando. Que um novo tempo estava se iniciando. Um tempo onde a graça iria suplantar a lei e substituir a lei. Veja bem o seguinte, a lei, ela foi dada, a graça não. A graça, ela veio a nós em pessoa. Porque Jesus é a graça. A graça não é uma ideia, uma doutrina, uma teoria. A graça é uma pessoa, é Jesus. A lei avulta, magnifica, destaca o pecado. A graça promove o perdão do pecado. A graça anuncia, remove o pecado. A lei cobra. A graça supre. A lei cria uma barreira. A graça nos aproxima, removendo a barreira. A lei condena, a graça perdoa. Por isso, não dá para misturar lei e graça. Lei e graça são excludentes. Uma exclui a outra. São água e óleo. Não tem como misturar. Agora, para aqueles que nasceram de novo, que são novas criaturas em Cristo, para essas pessoas não há juízo reservado, porque nós acabamos de ver Jesus dizendo que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. E quem está em Cristo foi julgado em Cristo na cruz do Calvário. Foi julgado em Cristo e foi perdoado. Então agora que você e eu nascemos de novo, somos nova criatura, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Se você está em Cristo, como é que eu identifico que alguém nasceu de novo? Como é que, até mesmo olhando para mim, não querendo nem julgar os outros, como é que eu, olhando para mim, eu posso concluir, não, realmente eu posso estar seguro e tranquilo, porque por uma série de evidências, eu vejo em mim mesmo que eu sou uma nova criatura.
quando eu olho para o pastor Jorge, quando eu olho para a Hélida, quando eu olho para os meus irmãos na igreja, como é que eu identifico que essas pessoas são realmente novas criaturas? Eu levantei aqui 6 características da nova criatura. 6 pontos que identificam que você e eu somos uma nova criatura. 6 pontos práticos. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: se você por um acaso, depois de ouvir esses 6 pontos práticos, não encontrar nenhum deles na sua vida, trate de procurar e botar em prática, porque isso aqui é a vida cristã prática. Isso aqui é a vida cristã prática. E se você por um acaso disser assim: pastor, o senhor falou de 6 pontos, eu encontrei na minha vida 4, estão faltando 2. Comece a praticar esses 2 pontos que estão faltando, porque isso aqui é a vida prática cristã. Provavelmente não estão aqui todos os pontos ou características. A gente poderia levantar, talvez se eu pedisse: pastor Jorge, prepara uma palavra falando aqui desses pontos práticos. Talvez o pastor Jorge levantasse mais 4, 5, 6, 10 ou 20 e pudesse ministrar uma outra palavra, uma continuidade dessa palavra aqui com outros pontos diferentes daqueles que eu levantei. Eu, por um acaso, levantei 6 pontos. Não significa que a coisa fecha aqui, mas eu procurei levantar 6 pontos bem abrangentes. Então vamos lá. Primeiro ponto: quem nasceu de novo é uma pessoa que está cada vez mais interessada em ser semelhante a Jesus. Quem é nova criatura tem um interesse diário de ser cada vez mais semelhante a Jesus. Como, pastor? Como é que eu posso ser semelhante a Jesus? Em pensamentos, em palavras e em ações. É nisso que nós queremos nos assemelhar a Jesus. Sabe, eu não convivi com Jesus em carne. Nenhum de nós aqui conviveu com Jesus em carne e osso. A gente não viu Jesus pregando, multiplicando pães e peixes. A gente não viu Jesus ser crucificado. A gente não viu a sepultura vazia. A gente não viu nada disso. A gente não participou disso ao vivo e a cores. A gente conhece Jesus em espírito. O apóstolo Paulo, inclusive, diz isso, né? Se alguém conheceu a Jesus em carne, agora já não o conhecemos dessa forma. Nós o conhecemos em espírito. Então, eu não posso agora pretender ser uma cópia daquilo que Jesus era em carne, porque eu não conheci Jesus em carne. Mas eu posso conhecer os pensamentos, as palavras e as ações de Jesus através da palavra de Deus. Quando eu vou aos evangelhos, eu consigo conhecer o perfil, o caráter, os pensamentos, as ações de Jesus, a bondade. Eu consigo conhecer a misericórdia, eu consigo conhecer a graça de Jesus quando eu vou aos evangelhos para estudar Jesus, para estudar a pessoa de Cristo. Então, qual é o meu ideal de vida? Eu quero, antes de mais nada, essa é uma característica número 1 da nova criatura, eu quero ser semelhança de Jesus. Eu quero ser Jesus para as pessoas que olham para mim, possam identificar o caráter dele em mim. Eu não sou fisicamente idêntico a Jesus, eu não posso imitar Jesus como ele se manifestava no dia a dia, porque eu não estava lá, mas eu posso ser semelhança, manifestação do caráter de Cristo no meu dia a dia. Buscar me renovar a minha mente para que eu tenha os pensamentos de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. O que significa isso? Significa que eu posso ter, eu devo desejar ter os pensamentos de Cristo, as palavras que saem da minha boca tem que ser palavras de bondade, de benignidade, de misericórdia, de graça, como eram as palavras de Cristo. Eu não posso mais permitir que da minha boca fiquem saindo palavras de agressividade, palavras de xingamento, palavras de depressão, de angústia, de tristeza. Não eram essas as palavras de Cristo. A palavra de Cristo era uma palavra de encorajamento, de força, de vitalidade, era uma palavra de graça, era uma palavra de ânimo para as pessoas. Então é isso que eu quero que saia da minha boca. Eu quero agir como Cristo agia. Eu quero abraçar pessoas. Não está dando para abraçar agora, mas virtualmente eu quero te dar um abraço. Seja abraçado virtualmente. Receba esse abraço. Eu quero ser como Jesus era. Esse é o alvo número 1.
daquele que nasceu de novo, ser semelhante a Jesus. Segunda coisa, quem nasceu de novo, está cada vez mais consciente da presença, do amor e da graça de Deus. Sabe, eu tenho que andar consciente da presença de Deus. Eu não entro na presença de Deus. É uma linguagem que às vezes a gente usa, mas que ela, biblicamente falando, em termos de nova aliança, é errada. Porque no contexto de nova aliança, nós não entramos mais na presença de Deus, a gente vive na presença de Deus. O sumo sacerdote, na antiga aliança, ele entrava na presença de Deus e saía. Uma vez por ano, ele entrava lá no Santo dos Santos, no dia do Yom Kippur, ele entrava, aspergia o sangue do sacrifício sobre a Arca da Aliança, e depois ele saía. Nós não entramos e saímos na presença. A gente entrou na presença de Deus em Cristo para não sair mais. Então eu preciso andar consciente de que aonde eu vou, o Espírito Santo vai comigo. Aonde eu estou, Ele está presente. Ele está aqui agora, Ele está aí com você na sua casa. Você está participando desse culto com a gente? O Espírito Santo não está aqui. Ih, gente, caramba, o Espírito Santo está lá na Nova, não dá para estar aqui em casa. Não, ele está aqui, mas ele está aí. Deus é onipresente. Ele é presente em todos os lugares. Então Deus está aqui, mas Ele está aí no seu lar, junto com você. E nós temos que estar conscientes da presença, do amor. Eu não posso pensar que Deus me ama quando eu faço alguma coisa que é para o reino. Então eu estou evangelizando, Deus me ama. Parei de evangelizar, Deus não me ama tanto. Eu não estou envolvido no grupo de evangelismo da igreja, então acho que Deus já não me ama tanto. Naquele tempo em que eu fazia parte do grupo de louvor, Deus devia ter um amor por mim, mas agora eu não estou mais podendo e tal, então estou fora do grupo de louvor, acho que Deus não está mais me amando daquele jeito. Olha, não tem nada que você possa fazer hoje que possa fazer Deus te amar mais. Assim como também não há nada que você possa fazer hoje que possa fazer, que obrigue Deus a te amar menos. Ele te ama no potencial pleno do amor dele, todos os dias. Esteja você cumprindo uma tarefa religiosa ou não, esteja você envolvido no grupo de evangelismo ou não, esteja você servindo na igreja ou não, porque o seu amor, ou melhor, o seu serviço a Deus não é o que vai fazer com que Ele te ame, assim como você não ama o seu filho ou a sua filha, porque ele ou ela está fazendo alguma coisa. Você simplesmente ama o seu filho porque ele é seu filho. Você ama a sua filha, os seus filhos, simplesmente por ser seu filho. Se o seu filho faz o favor de ir à cozinha buscar um copo d'água para você enquanto você está assistindo o culto, isso é muito legal, isso é muito bom, isso demonstra um filho amável, um filho que está querendo também honrar o pai, a mãe, mas isso não faz com que eu ame mais o meu filho ou ame menos. Sabe que de vez em quando, lá em casa, o meu filho do meio, Mauricinho, está na Austrália. A Marcele casou, então já está vivendo no seu apartamento, na sua casa. Mas o mais novo, o Bernardo, é o filho que mora lá com a gente. É o filho que está em casa. E de vez em quando, o Bernardo está assistindo um filme, uma televisão, alguma coisa, e ele come alguma coisa. Durante aquele filme que ele está assistindo, suja um prato. Leva o prato para a pia na cozinha e deixa o prato sujo. E aí vou eu lá, ou a mãe, a Denise, e lava o prato. Você sabe que eu não amo menos o Bernardo, porque ele deixou um prato sujo e não lavou o prato. Mas também não amo mais, porque ele lavou o prato. Se ele se lavar o prato, eu vou dizer, pô filho, que atitude bacana, você poupou a tua mãe do trabalho de ir lá lavar o prato, poxa, que legal. Mas não significa que eu passei a amá-lo mais porque ele lavou o prato. Não é por uma questão de desempenho, é uma questão de quem ele é. Nós somos filhos amados, nós servimos a Deus por opção, mas nós somos, antes de sermos servos de Deus, nós somos filhos amados, e Deus nos ama na plenitude, e eu tenho que estar consciente desse amor. Ele nos amou primeiro, eu não tenho que ficar tentando provar para Deus o quanto eu amo, eu tenho que aceitar e entender o quanto Ele me ama,
Porque quando eu entendo o quanto Ele me ama, é com o amor dEle, ágape, amor incondicional, que eu passo a amar o meu semelhante e a amar também a Ele. Não mais com o amor que é esforço, mas com o amor que é milagre, que é sobrenatural. Eu tenho que andar, agora se eu sou uma nova criatura, eu tenho que estar cada vez mais consciente da presença, do amor e da graça. Graça é favor imerecido. Eu não sou abençoado porque eu tenho desempenho na igreja, porque eu sou alguém que faz e mais e mais e mais e mais para Deus. Não, eu sou abençoado porque Deus me favorece, e Ele me favorece porque eu sou um filho amado, Ele me favorece porque o seu favor é graça, e graça é favor imerecido. Então eu tenho que estar muito consciente, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que estar consciente da presença, do amor e da graça. Em terceiro lugar, se eu sou uma nova criatura, quem é nova criatura tem facilidade para exercer metanoia. Exercer metanoia não pode ser uma tarefa hercúlea, pesada, difícil para quem é nova criatura. Se você realmente é nova criatura, você tem facilidade, tem que ter facilidade para exercer metanoia. Metanoia é a palavra grega que é traduzida no Novo Testamento como arrependimento. Quem é nova criatura tem facilidade para reconhecer os seus erros. Quem é nova criatura não se torna uma pessoa inerrante. Não erro mais. Agora eu nasci de novo. Eu estou em Cristo. Agora eu sou infalível. Não, você continua sendo de carne e osso e você está sujeito a falhar. Como eu falho, como o pastor Jorge falha, como qualquer um de nós pode falhar a qualquer momento. Mas quando a gente falha, quando a gente erra, por sermos nova criatura e termos o caráter de Cristo, é fácil exercer metanoia. O nosso orgulho não pode nos impedir de exercer metanoia, porque orgulho é da carne e nós queremos dar espaço e prevalência ao nosso espírito nascido de novo. Então a gente não pode ter dificuldade de exercer metanoia, que é reconhecimento dos erros, se arrepender e buscar transformação. Sabe, se eu erro com o pastor Jorge, eu não posso agora ficar com medo ou vergonha de exercer metanoia, ir até o pastor Jorge e dizer: Jorge, eu reconheço que eu pisei na bola contigo, cara. Eu vacilei com você, me perdoa. Sabe, provavelmente não vai ser a última vez que eu pisei na bola contigo, talvez eu erre contigo mais uma vez, eu vou fazer o possível para não voltar a errar, para a gente continuar, mas eu quero andar em paz com você, porque eu sou uma nova criatura. Que bom que você também quer andar em paz comigo. E quando eu piso na bola, você me perdoa. Graças a Deus, aleluia. Sabe, não pode haver dificuldade. A gente fica, mas aquele irmão me feriu, me magoou, então eu não vou lá. Rapaz, você sabe que a Bíblia diz, e ela mostra para nós, que quando você, não foi você que errou, ok? Foi o pastor Jorge que pisou na bola comigo. Mas se eu sou a pessoa que tomou a consciência que aconteceu uma encrenca qualquer, não pode haver problema algum em eu ir ao Jorge e dizer: pô, Jorge, a gente vacilou aqui, cara, a gente se encrencou aqui. Não adianta eu ir para ele: você, Jorge, foi o culpado, você tem que me pedir perdão. Cara, se fui eu que me conscientizei de que houve um problema, não custa nada eu ir a ele e dizer: cara, vamos consertar isso aqui, vamos acertar esses ponteiros aqui, a gente não pode andar dessa maneira. Nós somos irmãos, nós somos colegas no ministério, a gente está junto nesse barco, vamos acertar isso aí, vamos caminhar em frente, vamos tocar essa bola para frente. Não pode haver dificuldade em exercer metanoia. E por que não há dificuldade? Porque eu sou uma nova criatura, o Espírito de Cristo habita em mim. O ser humano, sem o Espírito Santo, eu não vou jamais pedir perdão para aquela pessoa, mas de jeito nenhum. Isso é orgulho, isso é a carne. Isso aí não é uma atitude da nova criatura. Em quarto lugar, quem é nascido de novo tem fome e sede da palavra de Cristo. Quem nasce de novo, quem é uma nova criatura, passa a ter uma fome e uma sede diferente. Não é fome e sede de
sanduíche, de hambúrguer, de cheeseburger, também tem. Né? Já o pessoal diz que cristão, crente, come pra caramba. Cara, onde tem comunhão, onde os irmãos têm comunhão, tem que ter uma comidinha. Tem que ter, no mínimo, um biscoito com café, tem que ter, de repente, um hambúrguer, de repente, um churrasquinho. Não está dando para fazer essas coisas agora, mas tem que ter. Mas a fome e a sede, número 1 que tem que haver no cristão, é fome e sede da palavra, e não é de qualquer palavra, é a palavra de Cristo. Quando eu falo para você da palavra de Cristo, eu estou dizendo para você que quem é nascido de novo quer compreender cada vez mais a nova aliança. Tem sede e fome de entender cada vez mais a nova aliança. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Ele diz isso para nós lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela pregação da palavra de Cristo. Eu não sei, quer dizer, eu não sei porquê, eu sei porquê. Em algumas traduções, em algumas poucas traduções, como é o caso, por exemplo, se eu não me engano, da King James, que fala sobre a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas essa tradução, a palavra de Deus, está errada. Porque no original grego, não está escrito pela palavra de Theos, que é Deus no grego, mas pela palavra de Christus, que é, obviamente, a palavra de Cristo, o ungido, o Messias, Jesus. E por que Paulo escreveu dessa forma? Porque a palavra de Deus é toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas a palavra de Cristo é a palavra da graça, que está velada no Antigo Testamento, mas que está revelada no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus? É. Deixou de ser? Não. Mas ali tem doutrinas para nós, que somos gente da Nova Aliança? Não. As doutrinas da igreja estão todas elas na Nova Aliança. Essas mesmas doutrinas que eu encontro na Nova Aliança, elas aparecem veladas no Antigo Testamento, em forma de sombra, em forma de tipo. Mas ela é revelada para nós na Nova Aliança. Então, a cruz, ela serviu como esse filtro. As doutrinas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, vinham caminhando muito bem até chegar na cruz. Na cruz, algumas dessas doutrinas entupiram, como a doutrina, por exemplo, de sacrifício de animais. Na Nova Aliança, não tem ninguém aqui pretendendo sacrificar uma ovelha, um cordeiro, um boi, um pombo ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque nós sabemos que isso eram tipos que estavam apontando para a Nova Aliança. Que o sacrifício definitivo é Jesus. Então agora eu não me preocupo em sacrificar animais, porque Jesus é o sacrifício definitivo e a cruz, ela filtrou isso. Essa doutrina ficou lá para trás. E agora a gente entende que esses sacrifícios eram tipos e símbolos que apontavam para Jesus, o sacrifício definitivo. No Antigo Testamento, a doutrina do amor existia, estava presente. Era a doutrina que fazia parte do Antigo Testamento. Amor, mas no Antigo Testamento eu precisava amar o meu próximo como a mim mesmo. Na Nova Aliança, Jesus disse, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. É diferente, é um upgrade. Então eu preciso agora ter fome e sede de conhecer a Nova Aliança para que eu possa compreender de forma correta a Antiga Aliança. O que é o livro de Hebreus? É um livro da Nova Aliança que explica a Antiga, que mostra que Abraão apontava para Jesus, que Moisés apontava para Jesus. Não é Jesus que aponta para Abraão, não é Jesus que aponta para Moisés, era Moisés que apontava para Jesus. Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior a Moisés, é superior aos anjos, ao tabernáculo, aos móveis do tabernáculo, menorá, mesa dos pães da propiciação, altar de incenso, tudo isso apontava para Jesus e o relacionamento dele com a sua igreja. Então eu agora preciso ter fome e sede de conhecer a Nova Aliança, quem eu sou em Cristo, o que eu possuo em Cristo, o que eu posso em Cristo, como funciona a Nova Aliança e não fazer o inverso, tentar interpretar a Nova Aliança com o olhar da Antiga Aliança.
Não, é o contrário. Eu olho para a antiga aliança com o olhar da nova, para interpretar a antiga aliança através dos óculos, da visão, da perspectiva da nova aliança, onde eu tenho a revelação. Então eu vou à antiga aliança, eu agora enxergo não mais a substância, eu enxergo os tipos, eu enxergo as sombras, mas eu vejo agora pela perspectiva da substância que é Cristo, que é a nova aliança. Então é nessa batida que a gente precisa andar com fome e sede da nova aliança, de conhecer mais e mais da nova aliança. Em quinto lugar, quem é nova criatura tem o reino de Deus como prioridade. Sabe, isso é algo que Jesus disse para nós. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Ele vem falando, olha, não fiquem ansiosos e preocupados com o que vocês vão comer, beber, vestir, as coisas do dia a dia, né? Não fiquem ansiosos e preocupados com nada disso, porque aqueles que não têm um relacionamento de aliança com Deus, esses é que andam preocupados com essas coisas. Jesus, como ele estava falando para uma plateia de judeus, ele usa um termo próprio para a cultura judaica. Ele diz, os gentios é que andam atrás dessas coisas todas. Vocês são diferentes, não fiquem preocupados com isso. Então o que ele está dizendo? Vocês que são o povo da aliança, que têm uma aliança com Deus, os gentios não têm aliança com Deus, vocês têm, então não fiquem preocupados, porque o Senhor é o pastor de vocês, Ele vai cuidar de vocês, porque Ele tem uma aliança, há um relacionamento de aliança entre Deus, o Pai e nós, e é um dos primeiros momentos em que Jesus fala para o povo a respeito de Deus como um pai. O povo de Israel, até então, sempre ouvia falar de Deus como o Senhor, Adonai, El Shaddai, El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai, o Deus que provê, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que está presente, Jeová Nissi. Eles conheciam Deus dessa maneira. E de repente, Jesus agora no Sermão da Montanha, ele se refere, falando não como ele sempre dizia, para si, o meu Pai, eu e o Pai somos um. Agora ele fala para o povo dizendo, o Pai Celeste conhece as necessidades que vocês têm. Ele sabe de tudo aquilo que vocês necessitam. Então não andem ansiosos de coisa alguma. Busquem o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, o que beber. Então, aquele que é nascido de novo tem o reino de Deus como uma prioridade. E quando eu falo para você de ter o reino de Deus como uma prioridade, não estou falando para você de você ir para a igreja, se enfurnar na igreja o dia inteiro e não cuidar mais do resto da vida. Não, porque você precisa buscar o reino de Deus na sua profissão, no seu trabalho, nos seus estudos. Você entender que quando você se forma e recebe um diploma, seja num curso técnico, seja numa faculdade, aquilo não é simplesmente para você, aquilo é para a glória de Deus. Você vai ser uma testemunha aonde quer que você esteja você servindo no exército, na marinha, na aeronáutica ou na vida civil, esteja você empregado numa multinacional, aonde quer que você esteja, passou por uma faculdade, por uma universidade, ali aonde você estiver, trabalhando, estudando, em casa, aonde você estiver, o reino de Deus tem que ser prioridade. Porque você buscando o reino de Deus, olha só o que Paulo diz. Quando vocês estiverem trabalhando, não trabalhem como quem está prestando um serviço para o patrão, mas trabalhem como quem está prestando um serviço para Deus, porque Deus é que vai trazer a recompensa. Mas quando você fica focado no serviço, como quem está trabalhando para a empresa, para o patrão, de repente vem uma época de promoção e você não é promovido. Ah, tá vendo? Eu sabia, nessa empresa ninguém me valoriza. Nessa empresa ninguém dá bola para mim. Cara, fica tranquilo, porque quem vai te promover, quem vai te abençoar é Deus. E quando você tira o foco dessa visão mais horizontal, desse relacionamento profissional horizontal, cara, as coisas começam a acontecer de um modo sobrenatural. E você é promovido, você é abençoado. De repente você é até convidado para trabalhar numa empresa para ganhar mais.
E de repente você pensa assim, caramba, mas tem gente aqui que é mais capacitada do que eu, tem gente aqui que teria condições de receber essa proposta, mas a proposta veio para mim. Por quê? Porque eu sou um filho amado, eu sou favorecido. A promoção deveria ser para outro, mas veio para mim. Mas se você fica focando só no horizontal, caramba, a promoção tinha que vir para mim, mas foi para o outro. O convite para ir para essa outra empresa, eu sonhava em ir para lá, mas foi o fulano que foi convidado, porque você não está buscando o reino em primeiro lugar, e você está buscando simplesmente algo horizontal, e no horizontal tudo se resolve na base do mérito. Tudo se resolve na base do mérito. Se você tem os diplomas, se você tem as características, se você tem isso e aquilo, conhecimento, e às vezes até esse mérito vai além do mérito. O mérito é outro. Esse aí, ele sabe como bajular o chefe. Então, ele tem mais mérito do que eu. Por quê? Porque ele é aquele que não pode ver o chefe. Chefinho, você quer o quê? Um cafezinho, um copinho d'água e tal. Então, você já sabe. Aquele ali está na boca da promoção, porque o mérito dele não são os diplomas, não é o conhecimento técnico, é a bajulação. No mundo as coisas funcionam desse jeito. Mas quando você busca o reino, pode ter adiante de você um bajulador, pode ter alguém fazendo campanha contra você, dizendo, não, esse não pode, não deve, não vai, porque ele é crente, porque esse camarada, essa mulher, essa menina. Quando Deus te promover, não tem ninguém que vai reter a tua promoção. Quando Deus teve que promover aqueles jovens da Babilônia, lá o Azarias, Hananias e Misael, não teve ninguém que impediu a promoção daqueles caras. Tentaram impedir, mas não teve ninguém. Eles não se curvaram diante das pressões do mundo, eles não se curvaram diante daquilo que o mundo queria, e Deus deu a eles graça, favor diante do rei Nabucodonosor, e eles foram promovidos. Então saiba que você tem que ter o reino como prioridade. E em sexto lugar, último lugar, quem é nascido de novo tem Jesus como o centro da sua vida. Sabe, Jesus é o centro do universo. O apóstolo Paulo diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi criado teria sido. Gênesis capítulo 1. Quando começa a criação, primeiro versículo da criação, é Deus dizendo, haja luz, e houve luz. Interessante é que, se você prestar atenção, isso dá um nó na cabeça, às vezes, até dos teólogos, porque o pessoal, às vezes, tentando fazer uma conciliação entre a Bíblia e a ciência, diz que esse primeiro versículo da criação, haja luz, foi o Big Bang. Haja luz. Bum! E houve luz. Mas a Bíblia diz, é só no versículo, se eu não me engano, no versículo 4, que diz que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Estou certo, Jorge? É no versículo 4? Meu consultor teológico aqui. Caramba, mas se ele criou a luz antes, como é que só depois que criou o sol e as estrelas? Porque se ele dissesse que só no versículo 4 criou só o sol, uma estrela específica para iluminar a terra, mas ele criou o sol e todas as outras estrelas. Então como é que houve luz antes? É porque, na verdade, isso é uma associação. Agora, Paulo, lá em Colossenses, quando ele diz que tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele, sem ele, nada do que veio a existir existiria, é porque, na verdade, quando Deus diz no capítulo 1 de Gênesis, no primeiro versículo da criação, ele diz, haja luz, não é que Deus estava criando essa luz aqui, que a gente está vendo, não. Ondas de luz. Não. Deus estava botando na criação, introduzindo Jesus como o autor da criação. Deus estava dizendo, eu a partir de agora estou dando espaço para a manifestação do Filho. A partir de agora, e é por isso que João diz que ele viu Jesus como um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus primeiro introduziu o Filho. Haja luz. E Jesus disse,
é que sou a luz do mundo. Eu é que sou a luz do mundo. Por quê? Porque lá em Gênesis, não é que Deus criou Jesus. Jesus não é um ser criado. Jesus sempre existiu porque Ele é Deus. Ele é um com Deus. Ele é Deus. Sempre foi, sempre será. Mas ali em Gênesis 1, Deus estava dando introdução ao entendimento da existência do Filho. A luz do mundo. Jesus, ele é o centro do universo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da igreja. Então ele tem que ser o centro na vida de cada um de nós. Se você é uma nova criatura, Jesus tem que ser o centro da sua vida. Sabe, você tem que pensar, quando eu busco, são duas coisas muito próximas e muito semelhantes, buscar o reino em primeiro lugar e ter Jesus como o centro da sua vida. Sabe, o centro da sua vida não é o pastor fulano, não é a doutrina X ou Y, o centro da sua vida não é um homem, um cantor, o centro da sua vida não é um ídolo evangélico, não é alguém que você olha, mas o pastor fulano, ele é o pastor. Tal. Não, o centro da sua vida é Jesus. Por não colocar Jesus no centro, muitas pessoas se decepcionam com a instituição humana, igreja, e se afastam. Cara, eu coloquei um propósito na minha vida quando eu me converti. Eu disse, olha, Jesus vai ser o centro da minha vida. Não importa o resto. Sabe, eu era, assim, apaixonado pelo meu pastor. Eu gostava demais do meu pastor, respeitava demais o meu pastor, aprendi muito com o cara que foi o meu primeiro pastor. Mas uma vez eu disse para ele, até em tom de brincadeira, mas era um tom de brincadeira que expressava um pensamento que era real. Eu disse assim, pastor, olha só, se naquele dia, no dia do juízo, formar aquela fila, e Jesus começar a separar para um lado ovelha, cabrito, entra, sai, e se por um acaso, com certeza você vai estar na frente, na fila, porque você é pastor, eu sou só ovelha, eu vou estar lá atrás, você vai primeiro. Mas se Jesus olhar para você e disser, nunca vos conheci, lá de trás da fila eu já vou gritar, nem eu! Porque o centro da minha vida não é um pastor, o centro da minha vida não é uma doutrina, o centro da minha vida não é uma denominação, o centro da minha vida é Jesus. Homens podem falhar, pastores podem falhar, denominações podem falhar, denominações vêm e muitas vezes vão. Denominações, às vezes, durante um período de tempo são relevantes e, de repente, se tornam irrelevantes, ossificam, calcificam. Deus usa aquela denominação, aquela igreja, num determinado momento, com um movimento fantástico, um avivamento do Espírito Santo, mas os homens olham e pensam, Deus só usa a nós desse jeito. E aí, de repente, Deus começa uma nova onda e aquela igreja não aceita, ela ossifica, ela calcifica, ela para no tempo, Deus segue adiante, ela fica. Ela era uma igreja relevante e de repente se torna uma igreja irrelevante. Mas Jesus sempre é relevante. Sempre. Ele não perde a relevância jamais. Se os homens falharem, Jesus não falha nunca. Se eu precisar tomar a decisão de mudar da denominação A para a denominação B, porque a denominação A ficou assim, ficou assada, eu não vou abandonar Jesus. E eu vou procurar um lugar onde eu vou congregar para continuar sendo alimentado, para continuar sendo fortalecido, para continuar tendo comunhão com os meus irmãos em Cristo, porque Jesus é o centro. Mas eu fui muito magoado, muito ferido. Então, meu irmão, faça aquilo que eu falei alguns itens atrás, exerça metanoia. Aproveite no meio da metanoia e exerça perdão, busque um novo lugar, deixe para trás o que para trás fica e segue adiante. Jesus tem que ser o centro da sua vida. Mas fulano me magoou muito. Meu irmão, toca a bola para frente, não fica pensando nisso. Há pessoas que mudam às vezes de igreja e continuam pensando na mágoa que a outra denominação deixou. Esquece, deixa para trás. Mas lá eu sofri, lá eu fui manipulado, lá eu fui usado e abusado. Esquece isso e toca a bola para frente. Faça como Paulo.
deixando para trás o que para trás fica, eu sigo adiante, olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Deus tem coisas novas para você. E Deus quer te abençoar. Muito, ricamente, abundantemente. Amém?